Jornal da Rede Alesp. Aprovada pela Câmara dos Deputados em Brasília, a PEC proposta de emenda constitucional emergencial que prevê, entre outros assuntos, a suspensão da criação de novos cargos públicos, como fica então os concursos públicos em andamento. Para esclarecer todas as dúvidas, eu converso agora com o advogado Aguinaldo Bastos, ele que é especialista em direito administrativo. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado, estou à disposição. Doutor, explique para a gente do que se trata essa emenda constitucional 186 de 2019, o que ela determina exatamente? Bom, essa é uma PEC, a PEC 186, uma proposta de emenda constitucional. Semana passada ela foi convertida em emenda constitucional, portanto, essa proposta não é mais proposta, né? Foi transformada numa emenda constitucional, alterando a própria Constituição. E essa emenda constitucional, ela decorre justamente desse momento que nós estamos vivendo aí, de crise econômica, de lockdown, isolamento. Então, isso tem impactado as finanças públicas, o orçamento público. Dessa maneira, o governo, visando suavizar aí os danos que tem gerado à sociedade, concedeu aí a criação do auxílio emergencial, né, que é essa verba que o governo paga para pessoas que cumprem determinados requisitos, principalmente em relação a necessidades financeiras, para receber esse auxílio emergencial. Em decorrência desse repasse financeiro, isso vai gerar um impacto em todo o orçamento público, afetando a própria administração pública. Então, o que o governo fez? Ele criou mecanismos aí de ajustes fiscais. Quando a despesa, a relação entre despesa e receita, ela ultrapassa aí 95%, independente da esfera administrativa, né, dentro da administração pública, independente do órgão, se é também no âmbito municipal, estadual, federal ou distrital, ultrapassando esses 95%, surgem os gatilhos. Esses gatilhos de ajustes fiscais afetam a administração pública, tanto no sentido dos concursos públicos, quanto em relação aos próprios servidores públicos. Em qual sentido, né? O concurso público vai ficar vedado, ou seja, proibido a realização deles, exceto para reposição de vacância. Em relação ao servidor público, a questão de aumento, de reajustes da remuneração, em decorrência de ultrapassar esse limite de percentual de gastos públicos. Doutor Aguinaldo, sua explicação é muito interessante, mas eu fico pensando a pessoa que está em casa nesse momento, que está tentando entender um pouco mais sobre esse assunto, que está querendo saber de que forma ela vai ser afetada, a vida dela, em relação a essa PEC. Então, vamos supor, a pessoa que está em casa nesse momento, que ela pensa de nos próximos meses prestar um concurso público. No que essa PEC afeta essa pessoa? E eu já emendo outra pergunta para o senhor. Uma pessoa que recentemente prestou um concurso público, de repente ela foi aprovada ou ela está esperando uma resposta se foi aprovada ou não. O que essa PEC afeta a essas pessoas diretamente? Perfeito. Fábio, são duas perguntas interessantes. Em relação ao concurseiro que vai prestar concurso, né, vai fazer novos concursos. Essa proposta de emenda constitucional, que virou uma emenda constitucional, ela afeta no sentido de dificultar a realização de concursos públicos para aumento de vagas. O que significa na prática? Antigamente, antes desse momento, tanto da pandemia quanto desse momento de crise econômica envolvendo a administração pública, os órgãos públicos, quando precisava de aumentar a quantidade de servidores públicos, vamos supor, a polícia militar ali, ela precisa de aumentar a quantidade de cargos, então podia criar mais cargos para aumentar a despesa para atender uma necessidade. Hoje, com essas restrições de mecanismos fiscais, o que vai acontecer? A administração pública ela não vai poder aumentar os gastos, ela não vai poder criar mais vagas para atender a necessidade, vai ter que arrumar uma forma de manter a quantidade dos efetivos e para a realização de novos concursos públicos somente para repor vacância. Então, o que é a vacância? Um servidor público, por exemplo, se aposentou, faleceu, foi exonerado, foi demitido. Então, assim, o servidor público deixou um cargo vago para preencher aquela vacância, pode sim a realização de concurso público. Agora, para aumentar a despesa, aí vai ter essas restrições, esses requisitos aí de despesas, de orçamento público. Então, do ponto de vista prático, isso vai afetar em relação à quantidade de concursos. Então, mesmo que essa proposta de emenda constitucional ela tenha essas limitações de percentual, a gente sabe que os gastos públicos já estão ali no limite.
e trouxe justamente esse mecanismo para que a administração pública, ultrapassando esse teto, ela vai ficar vedada a realização de concurso, exceto para reposição de vacância. Logo, do ponto de vista prático, vai reduzir, sim, significativamente a quantidade de concursos. O segundo aspecto é em relação aos concursos que já está em vigor, já está acontecendo, né? Por exemplo, tem concurso da Polícia Civil do Paraná, concurso da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, vários concursos de carreiras de segurança pública. Inclusive, nesse período aí de pandemia, eles estavam ali querendo realizar esses concursos, né? Teve alguns concursos que foram suspensos aí, por exemplo, a título o concurso público lá do Pará, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal teve que suspender o concurso ali praticamente 24 horas antes da prova, onde os candidatos já estavam lá no local. Vários concursos que estão acontecendo, ele já tem uma quantidade prevista de vaga, já está ali disponível no edital. Então, assim, a pessoa que os concursos já estão abertos, eles têm que observar o edital, a quantidade de vagas, não vai afetar os concursos vigentes. Então, assim, o concurso que já publicou o edital, ele vai continuar normal. Agora, os concursos que vão ser publicados, que vai ter maior dificuldade aí de conseguir essa questão de se realizar, de caso detecte, por exemplo, que há aumento aí de despesa, pode haver uma notificação aí do Tribunal de Contas para suspender esse concurso, porque vai estar ferindo a própria emenda constitucional. Enfim, então, assim, do ponto de vista prático, os próximos concursos que ainda vão ser publicados serão afetados nesse sentido, eles vão ter que ser para reposição de vacância, e quem já está fazendo os concursos públicos, para esses concursos não vão ser afetados nesse sentido, até porque vai gerar um direito vinculado ao próprio edital aí do certame. Agora, doutor Agnaldo, uma curiosidade, esse tipo de lei tem alguma exceção por segmento? Eu faço essa pergunta pelo seguinte, o senhor falou da vacância, né? O senhor falou, se realmente tiver uma vaga ali, ou tiver vagas ali, de funcionários que se aposentaram, tudo bem de ser aberto um novo concurso. O que não vai ser aberto um novo concurso é para ter mais gente no mesmo departamento. Só que a gente vive, por exemplo, uma crise na saúde, né? Onde é necessário o tempo todo estar contratando mais profissionais de saúde. Essa regra, ela tem algum tipo de exceção ou não? Em relação aos profissionais específicos na área da saúde, a administração pública, na própria Constituição Federal, traz as hipóteses onde é possível suprir uma necessidade do serviço público através da contratação temporária. Inclusive, nesse contexto de pandemia, nós temos a EBSER, né, uma empresa brasileira de serviços hospitalares, aí, uma empresa pública, onde ela tem realizado processo seletivo simplificado para contratar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, profissionais vinculados à área da saúde para atender essa necessidade de excepcional interesse público e temporária. Então, assim, para fins de atender a necessidade temporária, nesse momento onde aumentou a necessidade aí da área da saúde, em decorrência aí da pandemia do coronavírus, a administração pública ela vai poder realizar esses contratos temporários, os processos seletivos simplificados para atender essa necessidade emergencial. Em relação a algumas exceções que essa emenda constitucional traz, duas exceções, para que haja, por exemplo, existem duas exceções onde, mesmo que haja o aumento de despesa, ainda assim é possível, que o próprio artigo 167A, que é o artigo específico que fala sobre esse concurso público e de servidores públicos, de aumento, de reajuste em relação à remuneração, ela traz duas exceções. A primeira exceção é se houver sentença judicial transitada em julgado. O que significa isso? Muitas pessoas já estão com ações na justiça, por exemplo, servidores públicos, em relação a determinado direito deles em relação à remuneração, já estão ali com ações judiciais na justiça, ou até mesmo candidatos de concurso público. Então, quem tem processo judicial, caso o juiz reconheça o direito da pessoa, ainda que implique em aumento, é uma exceção. Ainda que aplique aumento de despesa, o juiz reconhecer determinado direito, ele pode sim determinar que o órgão público, a administração pública, reconheça o direito ali, seja do servidor público, seja do candidato. Então, uma exceção é quando ocorre o processo judicial. Isso até para gerar segurança jurídica, né? Várias pessoas entraram com processo judicial e, de repente, no curso do processo judicial surgem essas novas alterações legislativas. Ela não pode ser aplicada ali para o passado no sentido de gerar insegurança jurídica. Então, a primeira exceção é em relação à sentença transitada de julgado, e a segunda exceção é quando há uma determinação legal anterior onde já havia reconhecido o direito. Por exemplo, a respeito de um servidor público.
se já tem uma lei antes dessa emenda constitucional, se já tem uma lei reconhecendo determinado direito, ela não vai ser afetada, porque gerou ali o direito adquirido para o servidor público. O que vai ser vedado à administração, ou seja, proibido à administração, é criar novas leis para aumentar. Agora, as leis que já foram criadas, só que ainda não foram efetivamente pagos, isso está garantido. Então, são essas duas exceções, quando há processo judicial e quando há uma determinação legal, ou seja, uma lei anterior aí garantindo o direito, seja de um candidato de concurso público ou de um servidor público. Doutor Aguinaldo, eu achei interessante o senhor ter falado aí sobre processos judiciais, né? Porque se tem uma coisa que a nossa experiência profissional vai nos trazendo, é histórias para contar. E eu, na minha carreira de jornalista, eu já lembro de anos atrás ter feito reportagens mostrando pessoas que tinham sido aprovadas em concurso público, mas que elas nunca eram chamadas. Quando isso continua ocorrendo nos dias atuais, e caso a pessoa seja aprovada no concurso público e demore muito para ser chamada, para ser efetivada, o que ela pode fazer na justiça em relação a isso? Infelizmente, ainda ocorre muito essa questão aí de pessoas que são aprovadas no concurso público, muitas vezes dentro do número de vagas e não é convocada, não é chamada, principalmente em concursos municipais, né, onde, querendo ou não, o controle do Estado é um pouco mais distante, as intervenções aí de fiscalização, seja do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, é um controle um pouco mais, vamos dizer assim, distante. Então, em vários municípios do Brasil, infelizmente, as administrações públicas acabam realizando concursos públicos apenas para cumprir, né, o requisito constitucional e acaba, durante o concurso público, contratando temporários, usando outras formas de suprir a necessidade da administração pública sem priorizar o concurso, sendo que a própria Constituição Federal, ela prioriza a forma de ingresso no cargo público através do concurso público. Portanto, a Constituição, ela prioriza o concurso público. Então, se a administração pública ela usa, por exemplo, um processo seletivo simplificado para contratar um temporário, para suprir uma necessidade, um cargo que é uma necessidade permanente, então existe uma contradição. A administração pública está realizando um processo para contratar um temporário para atender uma necessidade permanente que tinha que ser efetivo. Então, acontecem essas hipóteses, onde o candidato, por exemplo, caso ocorra preterição, são hipóteses como, por exemplo, a contratação precária, contratação temporária, em decorrência do candidato que está aguardando nomeação. Então, se a pessoa foi aprovada dentro do número de vagas, ela tem direito líquido e certa nomeação. Tinha 10 vagas disponíveis no edital para o cargo daquela pessoa. Se ela foi aprovada dentro dessas 10, ela tem direito subjetivo à nomeação até o prazo de validade se findar do concurso. Se ela ficou no cadastro de reserva, ela só tem expectativa de direito à nomeação. Então, ela não vai ter um direito líquido e certo, vai depender da necessidade da administração pública. E o candidato que se sentir lesionado, injustiçado, ele pode sim recorrer ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai analisar cada caso para verificar se houve alguma ilegalidade, se houve alguma preterição, para reconhecer o direito do candidato. E há sim essa possibilidade do Judiciário reconhecer um direito e determinar que a administração pública realize a nomeação e posse aí do candidato que foi aprovado no concurso público. Excelente. Aguinaldo Bastos, advogado, especialista em direito administrativo. Muito obrigado, foi bastante esclarecedor ouvir o senhor aqui a respeito desse assunto. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, um ótimo dia a todos.